O segredo da transformação, que eu queria ter aprendido antes. Estoicismo. Algumas verdades só nos alcançam tarde demais. E uma delas é esta: quanto mais barulho você faz sobre sua mudança, menos energia sobra para realmente mudar. Durante muito tempo, busquei fórmulas mágicas, conselhos rápidos, promessas de mudança instantânea. Mas o segredo da verdadeira transformação não estava no que eu falava, estava no que eu calava. O mundo moderno nos vicia em exposição. Mostrar, provar, se explicar. Mas os estoicos já sabiam. O silêncio é a casa da força. Hoje eu quero compartilhar o que eu queria ter aprendido antes. Talvez você esteja prestes a desperdiçar mais um ciclo de evolução. Mas se entender esse código agora, pode salvar anos de frustração. Vamos juntos desvendar o segredo estoico da verdadeira transformação. Vamos aos ensinamentos. O poder de desaparecer. Você sente que quanto mais tenta mostrar o quanto está mudando, mais preso fica no mesmo lugar? Isso acontece porque a exposição precoce é um veneno sutil. A vontade de contar para o mundo o que estamos planejando é quase irresistível. Mas o que ela realmente faz é drenar sua energia. A cada vez que você explica seus planos, perde um pouco da força necessária para executá-los. Os estoicos sabiam: silêncio não é omissão. Silêncio é estratégia. Sumir por um tempo não é desistir, é preparar. Quando você se retira do barulho, começa a ouvir o que importa. A voz de fora silencia, e a voz de dentro começa a crescer. Desaparecer é mais do que se esconder, é recolher a alma para dentro de si. É aceitar que nem todo mundo precisa ver seus primeiros passos. Porque os primeiros passos são frágeis, e quanto mais olhos sobre eles, mais chance de tropeçar. A sociedade hoje faz você acreditar que precisa provar o tempo todo que está evoluindo. Mas a verdadeira evolução não precisa ser provada, ela é sentida. Os que realmente mudam não precisam convencer ninguém, porque quando voltam, são a prova viva da própria transformação. Desaparecer é criar um espaço seguro para crescer. Enquanto você some, você se refaz. Enquanto você silencia, você reconstrói. Enquanto você para de postar, de contar, de mostrar, você começa a realmente viver o processo. E o processo é o único lugar onde a mudança é real. Marco Aurélio, imperador e filósofo, escreveu para si mesmo, não para impressionar, porque ele sabia: a transformação mais poderosa é aquela que acontece em segredo. Não porque é tímida, mas porque é sagrada. E o sagrado a gente protege. Então entenda isso de uma vez. Antes de se expor, se construa. Antes de contar, viva. Antes de aparecer, desapareça. É no sumiço estratégico que nascem os maiores saltos de evolução. O mundo verá quando tiver que ver. Mas primeiro você precisa ver a si mesmo. O que fazer enquanto ninguém te vê. Sumir não é cruzar os braços. O desaparecimento estratégico não é sobre inércia, é sobre ação silenciosa. É nesse tempo, fora dos holofotes, que o trabalho verdadeiro começa. E o estoicismo nos ensina exatamente isso. Foco interno, disciplina sem plateia. Enquanto ninguém te observa, você constrói as bases que ninguém poderá derrubar. Essa é a fase do chão da semente do suor escondido. É aqui que você lapida hábitos, confronta vícios, expõe fraquezas, só para você mesmo, sem aplausos, sem curtidas, sem reconhecimento. O que importa aqui é a verdade do processo, não a aparência do progresso. É na solidão produtiva que o caráter se fortalece. Marco Aurélio dizia: a alma se fortalece no que repete. E essa repetição acontece quando ninguém está te vendo. É acordar cedo sem postar. É estudar sem se exibir. É treinar a mente enquanto todos estão distraídos. Durante esse tempo, você aprende a calar a ansiedade de provar algo. Você começa a desenvolver a sua constância. E constância é o músculo mais poderoso do estoico. É ela quem sustenta sua evolução mesmo nos dias sem ânimo. É ela quem te mantém andando quando os resultados ainda não aparecem. Não espere motivação, espere disciplina. Não viva de lampejos, viva de ciclos. É nesse momento invisível que você define quem será quando todos olharem. A ausência é o terreno fértil da construção pessoal. A sua rotina, longe do palco, é o ensaio da sua verdadeira grandeza. Essa é a hora de estudar filosofia, alinhar sua mente, entender suas reações, treinar a paciência, o foco, a clareza. Enquanto o mundo vive na pressa, você vai fundo na essência. Enquanto todos reagem, você aprende a observar. Enquanto muitos falam,
Você aprende a entender o silêncio. E aqui está o segredo. O que você faz enquanto ninguém observa determina o que será quando todos estiverem olhando. Quem você é no escuro molda o que brilhará na luz. Por isso, use esse tempo com sabedoria. Não se distraia com a pressa dos outros. Você está em um caminho diferente. Um caminho estoico, consciente, profundo. Quando você retornar, será impossível ignorar sua presença, porque não será sobre aparência, será sobre essência. Mas até lá cale-se, trabalhe, evolua. A ausência é onde os grandes se preparam, e você está se tornando um deles. Como reaparecer e impactar sem dizer uma palavra? Chega um momento em que o silêncio cumpriu seu papel. Você se reconstruiu por dentro. Você se alinhou, se fortaleceu. Agora é hora de voltar. Mas não como quem precisa ser notado, e sim como quem se tornou impossível de ser ignorado. Porque o verdadeiro impacto não está no barulho, mas na presença. Quando você reaparece depois de um período de transformação real, não precisa dizer que mudou. As pessoas sentem, elas percebem no seu olhar, na sua firmeza, na sua postura. Seu tom é mais calmo, mas sua presença é mais intensa. Você fala menos, mas suas palavras têm mais peso. O estoico não retorna buscando validação. Ele retorna com propósito, com clareza, com direção. Ele não grita sua evolução, ele vive ela. E essa coerência é irresistível. Ela não força respeito, ela impõe naturalmente. O reaparecimento poderoso não é performático. É sutil, mas marcante. Você entra em um ambiente e algo muda. Você se tornou aquele que vive o que fala, e não aquele que fala o que ainda não vive. E isso é raro, por isso é impactante. Você vai notar. Pessoas que te ignoravam começarão a te observar. Quem te desacreditava passará a se questionar. Mas nada disso será sua meta, porque sua meta é a paz interior, não o aplauso externo. E esse é o maior nível de liberdade. Marco Aurélio viveu em meio a guerras e poder, mas seu maior império foi interno. Ele sabia que a influência verdadeira vem da integridade silenciosa. E ao retornar após seu tempo de silêncio, ele falava com sabedoria. Não com pressa, faça o mesmo. Retorne com sabedoria, com consistência, com presença, porque presença verdadeira é mais forte que qualquer discurso. E se tentarem testar sua mudança, você não precisa se justificar. Você vive diferente, e isso basta. Se duvidarem da sua força, você não precisa provar. A vida provará por você. Reaparecer com maturidade é mostrar que o que você se tornou fala mais alto do que qualquer explicação. Esse é o verdadeiro impacto. Então entenda. Reapareça quando estiver pronto. Não para mostrar o que conquistou, mas para viver sua verdade. Não para impressionar, mas para inspirar. Aqueles que realmente mudam não voltam iguais. Eles voltam mais quietos, mais sólidos, mais fortes. E o mundo sente e respeita, porque a evolução silenciosa constrói autoridade. E quem constrói no escuro brilha sem precisar acender luzes. Esse é o código. Esse é o segredo. E agora ele é seu. A força que você nunca desenvolve quando está sendo observado. Existe uma força que só nasce quando você está sozinho. Uma força silenciosa, invisível, mas que sustenta tudo o que é visível. Quando você está cercado de olhares, sua energia vai para fora. Você começa a agir para agradar, provar, convencer. Mas quando ninguém te observa, você finalmente age por convicção. O estoico valoriza esse espaço interno. Para ele, a verdadeira força não se desenvolve sob aplausos. Ela cresce no silêncio, na disciplina, na repetição diária sem testemunhas. É nessa solidão ativa que você aprende a ser fiel a si mesmo. Não há ninguém para impressionar, apenas a si. Você percebe que não precisa mais de motivação, precisa de direção. E essa direção só surge quando o ruído cessa. Enquanto você vive para o olhar dos outros, nunca conhece sua real resistência. Mas quando o mundo se cala, você ouve a sua alma, e ela te leva além. Nesse estágio, você desenvolve autocontrole. Você aprende a dominar seus impulsos, suas reações, seus medos. E é aqui que o verdadeiro crescimento acontece. Porque é quando ninguém vê que você aprende a se ver com clareza. Você confronta suas mentiras, sua procrastinação, suas desculpas. Não há plateia, não há distração. Só você, frente a frente com suas escolhas. É duro, sim, mas é necessário. Porque a força que você desenvolve aqui, ninguém mais pode tirar de você. Ela não vem da admiração dos outros,
mas da sua integridade. Ela não depende de reconhecimento, mas da sua coerência. E isso, meu amigo, é indestrutível. É esse tipo de força que Marco Aurélio cultivava em seus diários. Não para ser lido, mas para ser lembrado. Então acredite, enquanto você busca ser notado, permanece frágil. Mas quando decide desaparecer para crescer, se torna inabalável. A força verdadeira nasce quando você escolhe fazer o certo, mesmo sem plateia. E isso muda tudo. A disciplina invisível que muda toda a sua vida. Disciplina é uma palavra repetida, mas raramente compreendida. Ela não é sobre se forçar com raiva, mas sobre se alinhar com intenção. E o mais poderoso tipo de disciplina é aquela que ninguém vê. Aquela que você constrói em silêncio, sem testemunhas, sem resultados imediatos. Essa é a disciplina estoica, profunda, consistente e inegociável. Ela começa nas pequenas coisas. Dormir no horário, levantar mesmo sem vontade, concluir o que começa. É a decisão de manter sua palavra, mesmo quando ninguém mais vai saber. É dizer não ao que rouba sua energia e sim ao que te constrói. E isso, todos os dias. Essa disciplina não é espetacular, mas é transformadora. Ela constrói bases sólidas que te sustentam nos momentos difíceis. Porque enquanto o mundo busca atalhos, você está trilhando um caminho com propósito. Um caminho que não promete facilidade, mas garante profundidade. E a profundidade é o que traz resultados duradouros. O estoico não age por impulso, ele age por convicção. Ele sabe que todo movimento inconsciente tem um preço. E por isso, se treina, não para ser perfeito, mas para ser consistente. E isso muda absolutamente tudo. Enquanto outros desistem quando ninguém vê, você continua. Enquanto muitos só agem sob pressão, você age por visão. Essa disciplina silenciosa é o que separa o comum do extraordinário. É o que te prepara para suportar o que os outros não aguentam e para alcançar o que os outros jamais alcançarão. Porque a disciplina invisível molda o caráter. E o caráter, por sua vez, molda o destino. Não subestime o poder de fazer o certo quando ninguém está olhando. Esse é o verdadeiro exercício estoico e o mais transformador de todos. O espelho interior, o estoico e a autoavaliação honesta. Enquanto o mundo ensina você a olhar para fora, o estoicismo ensina você a olhar para dentro. E esse é um dos maiores segredos da transformação. A autoavaliação honesta é quando você encara o espelho da alma, sem filtros, sem desculpas. Você começa a fazer perguntas difíceis e a aceitar respostas desconfortáveis. Mas é exatamente aí que a mudança começa. Quantas vezes você já disse, estou fazendo o meu melhor, quando na verdade estava apenas confortável? Quantas vezes culpou o mundo por não avançar, quando o verdadeiro sabotador era você? Marco Aurélio escrevia para si mesmo todos os dias, porque sabia que a mente precisa ser treinada, confrontada e direcionada. Sem esse exercício, ela vira inimiga. A autoavaliação não é autocrítica destrutiva, é lucidez corajosa. É perguntar, onde estou errando? O que estou evitando? Onde estou me sabotando? E mais importante, o que preciso mudar mesmo que doa? Quando ninguém te cobra, você aprende a se cobrar com equilíbrio. Não por culpa, mas por consciência. O espelho interior revela o que o mundo não vê. E a mudança começa no que está escondido. Por isso não tenha medo de se encarar. Tenha medo de viver uma vida onde você nunca foi honesto consigo. Esse é o verdadeiro fracasso. Se você quer evoluir, comece por aqui. Olhe para dentro todos os dias. Seja sincero sobre sua disciplina, sua energia, sua intenção. Essa prática te afasta da ilusão e te aproxima da transformação real. Porque você só muda o que tem coragem de enxergar. Autoavaliação é maturidade. E maturidade é a fundação de uma vida forte. Você pode enganar os outros. Pode até enganar o mundo. Mas enquanto não for honesto com você mesmo, estará estagnado. E isso, o estoico não permite. O caminho silencioso da autossuficiência. Existe um momento na jornada estoica em que você deixa de precisar, deixa de depender do elogio, da aprovação, do apoio constante. Você aprende a caminhar com seus próprios pés. Esse é o caminho da autossuficiência. E ele é silencioso. Porque quem é suficiente em si não precisa provar nada. Ser autossuficiente não é ser isolado, frio ou arrogante. É ser inteiro. É saber que sua força vem de dentro e que tudo o que for externo é complemento, não base. O estoico entende isso e por isso é livre.
livre para continuar mesmo quando todos forem embora. No começo isso assusta. Você se sente só, sem aplausos, sem confirmação. Mas depois de um tempo você percebe. O silêncio te fortaleceu. Você deixou de ser dependente emocionalmente e se tornou responsável por si. Essa autossuficiência muda tudo. Você deixa de buscar amor como necessidade e passa a oferecer como abundância. Você para de pedir respeito e começa a inspirar respeito pela sua postura. Você não se curva mais para caber nos padrões dos outros, porque você encontrou seu centro. É um estado interno de força e paz, e ele só é possível quando você passa tempo consigo mesmo, estudando, refletindo, crescendo. Autossuficiência é a base da estabilidade emocional. E estabilidade é o que te mantém firme quando tudo ao redor oscila. O mundo pode até mudar, as pessoas podem vir e ir, mas quem constrói sua vida por dentro nunca se perde. Esse é o segredo final que eu queria ter aprendido antes, e que agora compartilho com você. Quando você para de lutar por atenção, começa a ser respeitado. Há uma diferença brutal entre querer ser visto e ser visto porque se tornou impossível ignorar. Durante muito tempo, eu confundi respeito com visibilidade. Acreditava que se as pessoas me notassem, então me valorizariam. Mas essa busca por atenção só me enfraquecia. Porque quem luta demais para ser notado, transmite carência, não força. O estoico não implora por respeito. Ele se torna alguém que naturalmente o inspira. E isso começa quando você para de se colocar no centro do palco e começa a construir em silêncio algo sólido por trás das cortinas. É aí que tudo muda. As pessoas começam a perceber que você não depende mais da validação delas. E paradoxalmente, é nesse momento que elas começam a te observar com outro olhar. Não é sobre gritar suas conquistas, é sobre viver de forma tão coerente que sua presença fala mais do que palavras. Esse é o respeito que nasce da integridade. Você percebe que a atenção é volátil, mas respeito é consequência. Enquanto os outros gastam energia tentando provar quem são, você foca em se tornar quem você diz ser. O estoico sabe. Tudo o que precisa ser forçado não é verdadeiro. O que é autêntico simplesmente permanece. A liberdade nasce quando você não precisa mais da plateia. Você passa a agir por clareza, não por carência. Você se torna calmo porque não está competindo. Você se torna firme porque não está buscando aplausos. E isso, essa paz silenciosa, impõe respeito naturalmente. Enquanto alguns disputam atenção com gritos, você avança com constância. Enquanto muitos se perdem tentando agradar, você se encontra sendo verdadeiro. E esse contraste é poderoso, porque poucos conseguem se manter íntegros quando ninguém está olhando. E quem consegue, vira referência. Marco Aurélio liderava impérios com essa postura. Não buscava glória, buscava virtude. E por isso ainda hoje é lembrado como um dos maiores. Respeito construído com base em quem ele era, não no que dizia. Esse é o legado do estoico. Então entenda, você não precisa se esforçar para ser visto. Precisa apenas trabalhar para se tornar impossível de ser ignorado. Não corra atrás de atenção. Ela envelhece rápido. Construa respeito. Ele permanece. Se esse vídeo falou com você, comente aqui embaixo. Eu escolho evoluir no silêncio. Compartilhe com quem precisa desse despertar. E inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões profundas como essa. Sua transformação já começou. Agora caminhe com consciência.